senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em casa, se cuidando, né? Nem sempre que eu falo isso todo começo de aula, Sueli, né? Claro que eles estão fazendo isso, né? Mas eu tenho que falar. Então, gente, a gente tem muita coisa para tratar hoje, então vamos logo para o que interessa, né? Na última aula eu deixei para vocês uma pergunta, vou corrigir essa pergunta e aí a gente entra na matéria de hoje. A pergunta foi o seguinte: o que é o método indutivo e método dedutivo? E dê exemplos, né? Logo aqui embaixo, quando a gente encerrou na página 10, tinha esse quadro bege. E nesse quadro bege está explicando o que é método indutivo e método dedutivo. Se vocês tiverem interesse de ler o que está na apostila, vocês já encontraram a resposta. Nem precisam recorrer a um computador, a uma pesquisa, né? Vamos lá. O que é o método indutivo? O método indutivo é um método que você analisa casos particulares e desses casos particulares você extrai uma lei. Exemplo, vou analisar vários mamíferos e no final eu vou ver que o mamífero produz leite. Por quê? Eu analisei vários mamíferos, eu analisei a vaca, analisei macacos, analisei cachorros e vi que esses mamíferos em comum eles produzem leite. Então, regra geral, mamífero produz leite. Vamos lá pegar outro tipo de método indutivo. O IBGE vai fazer uma pesquisa, né? Nós vamos ver várias pessoas, vários cidadãos brasileiros e vamos ver a opinião deles sobre tal assunto. Claro que você não vai ver todos, mas você vai ver vários cidadãos brasileiros. A partir dessa experiência de várias pessoas individuais, você tira uma regra. A maioria dos brasileiros acha que a situação do coronavírus é muito ruim, uma coisa idiota, né? Mas para vocês verem, o que é o método indutivo? Ele vê vários casos particulares, esses casos particulares ele cria uma lei geral. Quando fazem pesquisa para política, economia, etc., que vocês veem lá, tanto por cento é a favor, tanto por cento é contra, outros não souberam opinar. É um método indutivo, beleza? Eles viram várias pessoas e dali tiraram a regra geral. O que é o método dedutivo? O método dedutivo, você tem uma regra geral e você então aplica essa regra geral ao particular. Por exemplo, uma regra geral, os mamíferos produzem leite. A minha cadela, Laika, ela é mamífero, logo ela produz leite. Eu não tenho cachorro, tá, gente? É só a título de exemplo. Então, você pega uma regra geral e tenta aplicar essa regra a um indivíduo, a um particular. Já o método indutivo, não. Você estuda vários casos particulares e tenta formular uma regra geral. Então, o indutivo parte dos particulares para formar uma regra geral. Já o método dedutivo, você tem uma regra geral e você então tenta aplicar essa regra geral a um caso particular, tá bom? Então essa que é a resposta. Vamos então entrar no que interessa. Página 11. Página 11 nós vamos terminar o que nós vimos na última aula sobre o método experimental, sobre as teorias de Francis Bacon. E na página 11 nós vamos ter aí um texto de Francis Bacon falando sobre alguns ídolos. O que é um ídolo, Samuel? Alguém que eu gosto? Não. Ídolo para Francis Bacon é algo ruim, tá bom? O que é um ídolo? É um vício que prejudica o nosso pensar. É um vício de pensamento. É algo que atrapalha o nosso raciocinar e nos atrapalha a chegar à verdade. Então, ídolo é uma coisa ruim. Ele então vai dizer que existem 4 tipos de ídolos que atrapalham o nosso processo de pensamento, que atrapalham o nosso processo para chegar até a verdade. Primeiro deles, o ídolo da tribo. O que seria o ídolo da tribo? Vamos lá. No terceiro parágrafo aqui com o tio. Terceiro parágrafo aqui com o tio, gente. Sou muito professor, né? Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e neles se acham implantados não somente obstruem a ponto de ser difícil o acesso à verdade. Essa parte que eu estou explicando o que é um vídeo, o que é um ídolo, né? Então são esses atrapalhos que impedem o processo de pensar correto do ser humano. O que é o ídolo da tribo? O ídolo da tribo é a tendência natural que todo o intelecto humano tem de julgar algo. É a tendência natural da natureza humana em pensar. Como assim, Samuel? Tendência natural da natureza? Sim. Os seres humanos, eles naturalmente tendem a pensar de uma determinada forma. E essa determinada forma, muitas vezes, pode atrapalhar o nosso acesso à verdade. Pode atrapalhar o nosso julgamento. É algo natural. Todo ser humano tem isso.
Vou dar um exemplo. Sobrenatural. Sempre quando o ser humano se depara com algo que ele não consegue explicar, ele coloca a culpa em algo sobrenatural. É assim desde o início da humanidade até hoje. Na Grécia Antiga, quando eles viam o sol, no céu, eles não sabiam explicar porque esse sol estava lá. Nós vimos isso no começo do ano. O que eles faziam? Inventa que existe um deus chamado Apolo, que anda numa carruagem e leva o sol de um lugar para o outro. Eles não sabiam explicar, eles não sabiam nada de astronomia. Então eles inventavam um deus, eles inventavam algo sobrenatural para explicar aquilo que eles não conseguiam. Hoje em dia é a mesma coisa, se acontece algo que a princípio a ciência não consegue explicar, ou que as pessoas racionalmente não conseguem compreender, fala que foi Deus que fez assim, que é algo extraordinário, que é um espírito, que é uma assombração, é algo natural. É muito difícil alguém dizer, bem, eu não sei o que é isso, mas a gente vai tentar descobrir o que é. Não, naturalmente a gente tenta colocar isso como se fosse uma entidade espiritual que fez. Essa é uma tendência do ser humano, em explicar tudo que ele não consegue como algo sobrenatural, como um Deus, um monstro, um espírito que fez isso. Então isso para Francis Bacon atrapalha o juízo, porque muitas vezes as coisas vão ter uma explicação racional, vão ter uma explicação natural, mas a gente logo já vê, nossa, que coisa estranha, é um espírito que fez isso. Tendência natural da nossa natureza de colocar a culpa em algo sobrenatural, tá bom? Isso é um exemplo de ídolo da tribo, beleza? O ídolo agora, o próximo, ídolo da caverna. O que é o ídolo da caverna? Vai ter aqui ele vai estar sendo explicado nessa parte aqui, não sei se está focando, gente. Eu acho que é no fim do parágrafo, né? Minha irmã vai ver se está focando. Meninas, está focando, gente? Pode chegar mais perto. Então é isso aqui. Isso. Agora focou. O ídolo da caverna são os dos homens enquanto indivíduos, pois cada um, além de abraçar o que é próprio da natureza humana em geral, tem uma caverna ou cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, seja devido à natureza própria e singular de cada um, seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e admiram. O que então isso quer dizer? O ídolo da caverna é a tendência que nós temos a julgar algo de acordo, baseado nas nossas experiências. Se eu li um livro falando sobre tal assunto, eu vou ficar tão encucado com esse assunto que eu vou começar a julgar tudo em relação a isso. Se eu gosto muito de alienígenas, qualquer coisa extraordinária que eu vejo, eu logo vou tentar imaginar que foram alienígenas, naturalmente. Por quê? Faz parte da minha experiência pessoal essa realidade, então eu vou tentar encaixar tudo dentro dessa realidade. Outro exemplo de ídolo da caverna. Suponhamos que o Paulo Vitor, que está aqui estudando com vocês, em algum momento da vida dele, ele sofreu um acidente de carro. Então ele sofreu um trauma em relação ao carro. Porque o carro para ele agora passou a ser algo negativo. Ele não conseguiu superar esse acidente. Então ele lembra desse acidente, ele sente medo, ele entra num carro e ele sente medo. Se eu perguntar para ele, Paulo Vitor, o que você acha sobre o carro, sobre o avanço da tecnologia do carro? Eu ia dizer que o carro é muito ruim, que é muito perigoso, que é melhor nós buscarmos outros meios de transporte. E alguém pode dizer, não, Paulo, o carro é muito bom, muito seguro. O carro ele pode matar as pessoas, nem sempre ele é tão seguro assim, é muito perigoso. Por que ele julga isso? Partindo da experiência dele, da experiência pessoal dele, ele tem uma imagem negativa daquele carro. Mas isso é devido ao quê? À experiência dele. É assim? Não exatamente. Mas para ele é dessa forma por causa dessa experiência dele. Ou seja, essa experiência dele atrapalha então o juízo dele sobre o carro. Atrapalha que ele acesse a verdade sobre o carro, tá? Esse é um título de exemplo. E isso acontece muito. Se eu sou muito religioso, tudo eu tento explicar segundo a religião. Se eu sou extremamente cético, não acredito em nada de religião, tudo eu vou tentar explicar sem auxílio da religião. Se eu sou uma pessoa extremamente politizada, eu vou tentar explicar tudo com viés político e assim por diante. São aquelas tendências que nós temos enquanto indivíduos de enxergar a coisa dessa forma, tá bom? O ídolo da caverna já foi. Ídolo do foro. O que é o ídolo do foro? São as imprecisões da linguagem. Porque, segundo Francis Bacon, muitas vezes os seres humanos eles falam uma palavra e o outro pensa que ele está falando de outra realidade. Eu digo algo que para mim significa X e o outro pensa que o mesmo algo é Y para ele. Então são essas faltas de imprecisão da linguagem. Um exemplo, quando eu uso a palavra manga, pode significar tanto a manga da roupa quanto a manga fruta. E esse é um exemplo de linguagem. Porque no meio de um discurso eu posso usar a palavra manga e estar falando sobre a manga e vocês pensarem que é a manga da camisa, mas na verdade a minha intenção é falar da manga fruta.
E a gente, então, isso é um exemplo bobo, mas pode evoluir. Eu posso estar tentando falar da felicidade, mas eu imagino a felicidade como sendo algo espiritual. Já vocês imaginam a felicidade como sendo algo corporal, é o prazer do corpo. Então eu vou estar falando de felicidade e vocês vão estar falando, nossa Samuel, mas eu não concordo com você. É claro que a gente não vai concordar, porque eu estou falando de algo e você pensa que eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de X, você está entendendo que eu estou falando de Y. Essa imprecisão da linguagem também é um risco muito grande para nós acessarmos a verdade, segundo Francis Bacon, né? Uma palavra ser entendida de duas formas diferentes, tá bom? E o último ídolo é o ídolo do teatro, que são os discursos enganosos, né? Porque ele vai dizer que os seres humanos têm uma habilidade muito grande na fala, na retórica. Alguns seres humanos, né? Lembre dos sofistas que nós estudamos no começo do bimestre, né? Então, segundo ele, essas pessoas com essa grande capacidade de fala, elas podem enganar as outras pessoas, fazendo então com que elas não acessem a verdade, porque elas foram enganadas. Ele vai dizer que isso principalmente acontece com os filósofos, que montam teorias elaboradas e muitas vezes falsas e as pessoas acreditam, porque é algo muito bem feito, algo muito bem falado. Eles têm retórica. Os políticos da mesma forma. Os políticos, eles criam um mundo, eles criam um discurso, mentem e enganam as pessoas. Não todos, é claro, mas grande parte. Então essas pessoas, tanto os filósofos quanto os políticos, são exemplos de pessoas que nos levam a cometer o erro do ídolo do teatro. Por que ele chamava de ídolo do teatro? Porque é exatamente um teatro, né? É uma mentira, mas é uma mentira tão bem contada por um político ou por um filósofo que ela acaba enganando, acaba impedindo o seu acesso à verdade. Tá bom, meninos? Como tarefa de casa, vocês vão fazer lá na página 12. Deixa eu ver que eu acho que eu dividi ou não. Na aula agora, vocês vão fazer a número 1 e a número 2, tá bom? Número 1 e a número 2. A número 1 aqui da página 12, a número 2 lá da página 13. E a 3 da página 13 fica para casa, tá? A número 3 fica para casa, vocês entregam então na próxima aula. Grande abraço para vocês, até mais.